boa tarde a todos, na santa e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui, não é? Compartilhando da palavra dele juntamente com você. E nós ficamos muito felizes com a sua presença. E o nosso desejo é que a graça do Senhor continue sempre presente aí na sua vida, para que você possa ser alcançado pela boa mão do Senhor e que essas bênçãos também cheguem na sua família e nos seus projetos de vida. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, o livro é Hebreus capítulo de número 13. Hebreus capítulo de número 13, apenas o versículo aí de número 5, que assim vai dizer a palavra do Senhor: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca deixarei, nunca os abandonarei. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus possa ser presente aí no nosso entendimento, para que possamos aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, nós nunca podemos desprezar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós deparamos com um texto, ainda quando vínhamos para cá, eu e Áurea conversávamos a esse respeito, e nós deparamos com um texto que aparentemente assim ele não traz nenhum tipo de instrução, mas a palavra do Senhor, ela fala que a Bíblia ela é toda apta para o ensino. O que muitas vezes falta para nós é um entendimento acerca daquilo que nós estamos lendo e não entendendo. Mas a Bíblia é toda apta e ela, conforme sempre falamos aqui, ela é, eu descrevo como sendo um grande e rico celeiro que tem tudo para todos, tudo, não falta nada para ninguém. E ela nos coloca numa situação de que estamos diante do certo. Ela nos apresenta aquilo que é certo, ela nos apresenta aquilo que é correto, ela nos apresenta aquilo que é direito. Pegamos o que é certo, o que é direito, se nós quisermos, mas ela nos mostra, né? Com relação à questão da meditação na tarde desse dia, aparentemente é um assunto que ele a princípio assim, ele não tem muita importância, mas à luz da palavra do Senhor nós vamos ver que a falta deste princípio, ignorar este aconselhamento, por ignorar este aconselhamento, muitas pessoas já não estão mais entre nós. É coisa muito séria. Todos nós, queridos, temos que lutar e lutar muito para suprir as nossas necessidades, aquilo que o Senhor determinou que o ser humano tem que fazer para se manter. Existem certas coisas que é a provisão de Deus, mas existem certas coisas que Deus determinou para que eu e você fizesse, e uma delas chama trabalho. Nós precisamos do trabalho, nós precisamos de levantar de manhã, né? E cumprir o nosso compromisso para com a empresa que nós temos, né, a responsabilidade. Nós precisamos e não podemos escolher dia de trabalhar, porque nós temos a responsabilidade, né, por sermos pagos por aquele tempo. Queridos, e quando nós paramos para nós analisar isso, a gente vai ver que todos quanto têm a sua vida dentro de um padrão que se preserva o princípio, né, daquilo que é estabelecido, a vida ela é muito dura. A vida ela impõe sobre nós esse desafio da manutenção, e para isso nós precisamos de trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele vai me proporcionar um recurso chamado dinheiro, do qual eu vou suprir as minhas necessidades. Isso aí é regra de vida. Isso aí todos nós passamos por isso. Todos nós temos essa necessidade. Faz parte da nossa história. Crescer, trabalhar, isso aí faz parte da vida do ser humano. Só que dentro desta questão de trabalho,
Só que dentro desta questão de ser recompensado pelo trabalho, a palavra do Senhor vai nos dar uma orientação que ela não pode passar por despercebida. E muitas pessoas hoje não percebem, mas se encontram envolvidos dentro desta questão, tendo prejuízos e a vida passando, e elas ainda não conseguiram enxergar que estão dentro de prejuízos e que tudo poderia ser diferente. Vamos lá? Então, o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos dizer assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Então, o que a palavra do Senhor vai falar aqui? A primeira orientação que nós temos aqui, queridos, e que é uma orientação que ela abre porta, né? Quando nós ignoramos esta orientação, ela vai abrir porta para uma série de problemas na nossa vida que aparece de maneira muito sutil, justamente pelo amor ao dinheiro. A palavra do Senhor aqui na instrução da tarde desse dia, nesta meditação, não condena o dinheiro em momento nenhum. Muito pelo contrário, o dinheiro, ele é bênção, né? Falar de dinheiro é falar do trabalho. Trabalho é Bíblia, é orientação. Nós devemos trabalhar e trabalhamos pelo dinheiro. Então o problema não é o dinheiro. O dinheiro aqui não tem problema nenhum. O problema que a palavra do Senhor vai apresentar aqui é quando eu começo a ter o amor pelo dinheiro. E é dentro deste assunto é que nós vamos meditar em alguns momentos e aprender alguns detalhes. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela fala a respeito e são situações que às vezes nós nem paramos para analisar que isso existe, que é uma realidade e que já levou pessoas a grandes prejuízos, e esse número aí continua se multiplicando, tendo em vista ignorar a orientação da palavra do Senhor. Queridos, a primeira orientação aqui que a palavra do Senhor ela fala é nos manter livre. Olha que coisa interessante. Mantém-se livre do amor ao dinheiro. Se o amor ao dinheiro fosse bom, o Senhor nos mandaria que nós o amasse. Mas sendo que o amor ao dinheiro não é bom, ele traz consequências e nós veremos as três. Escolhemos pelo menos 3 consequências para trabalhar na tarde desse dia, e nós vamos ver que é consequências que ela tem grande peso na vida das pessoas. Daí o que o Senhor fala: afasta, mantenha-se livre, mantenha-se longe, não te envolva com isso, porque quando você menos perceber, você está dentro de uma situação que muitos já não conseguiu sair mais. Tudo que nós fazemos com amor, querido, quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins, mas você faz com dedicação. Tudo que você faz com amor, você dedica mais, você empenha mais, você investe mais. Você passa por cima de grandes dificuldades no intuito de alcançar o seu objetivo. Daí a orientação da palavra do Senhor na tarde desse dia, levantando esta questão para mim e para você. A questão é o amor ao dinheiro. E a orientação da palavra é, com relação ao amor ao dinheiro, permaneça livre disso, longe disso. Não se envolva com isso. Não se apegue com o dinheiro com amor. O dinheiro foi feito para nos servir, querido. E não nós para servir o dinheiro. E nós vamos ver que vivemos situações que nem percebemos quando assim a pessoa passa a viver, amando o dinheiro. Então a palavra do Senhor, então, ela nos chama a atenção para um assunto que, quando a gente nem percebe que esse assunto existe, que esse problema existe, que esse mal existe e que tem levado pessoas até a sepultura, nós nem percebemos isso. Mas a palavra do Senhor está nos orientando com relação
aos cuidados da vida. Daí o que nós falamos na introdução, não podemos desprezar, querido, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem tudo que eu e você, tem tudo que nós necessitamos para uma vida sadia. Tem tudo que nós necessitamos para uma vida segura. Tem tudo que nós necessitamos para uma vida feliz. Tem tudo que nós necessitamos para ter estrutura de vida. Por isso que eu não posso desprezar jamais o entendimento da palavra do Senhor. Então vamos lá. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Quando nós falamos que tudo que fazemos com amor, independente de ser certo ou de ser errado, você faz com mais dedicação, nas questões, quando você tem amor pelo dinheiro, a busca pelo dinheiro também, você não vai medir consequências e vai passar por cima até de princípios para tentar adquirir. O amor ao dinheiro traz para nós 3 consequências. Bem rapidinho aqui, para nós concluirmos logo essa meditação, que ela vai ser bem objetiva. O amor ao dinheiro traz pelo menos 3 grandes consequências na vida do ser humano. A primeira delas, ela te escraviza. O amor ao dinheiro, ele te escraviza. Ele te leva a um patamar de insatisfação e você nunca vai estar contente, nem com o que você é e nem com o que você tem. E para você suprir essa necessidade, você vai sempre continuar buscando. E o tempo vai passando e você continua buscando, sempre procurando alguma coisa, sempre planejando, sempre buscando. E quando você conquista, você já tem outro projeto, outra meta, e você vai buscando. Por quê? Porque você é escravo da conquista. Porque o dinheiro, ele promove para mim e para você conquista. E muitas vezes nós conquistamos o que nós nem vamos usar. Muitas vezes nós batalhamos aquilo que nós não vamos usar. Muitas vezes nós passamos a vida ajuntando aquilo que outros irão espalhar. Nos tornamos um escravo trabalhando dia e noite, às vezes usando até de meios fraudulentos, sempre naquela incessante busca. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. E a palavra do Senhor, ela vai me condenar com relação a esta questão. Daí a orientação te mantém longe do amor ao dinheiro, porque uma vez que você passou a amá-lo, querido, você vai viver em função de buscá-lo. E as suas buscas serão intermináveis. Você nunca vai conseguir ver o dinheiro como um meio de suprimento de sua necessidade, mas sim como objeto de conquista. E quem tem o dinheiro como objeto de conquista nunca vai estar satisfeito. Ele passa por cima de qualquer coisa, ele passa por cima de qualquer pessoa, mas a sua intenção é de conquistá-lo. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Muitas pessoas hoje vivem essa triste realidade, o vício do dinheiro, e nem vai desfrutar daquilo que está tendo. E a palavra do Senhor nos chama a atenção com relação a isso. Tem um versículo muito curioso, o Salmo de número... o livro de Eclesiastes, capítulo de número 6, versículo de número 6. Vai falar assim: de que vale, olha que coisa interessante, de que vale um homem ter uma vida longa, viver 2000 anos e não desfrutar da sua prosperidade? Que valor tem isso, uma vez que todos vão para o mesmo lugar? No caso aí, a sepultura. O que tem e o que não tem. O que tem muito e o que tem pouco. O que vive muito e o que vive pouco. De que
vale isso? Que sentido tem a vida, isso na vida? Que sentido isso tem? Passar o enfado viver somente o enfado da vida. O livro de Provérbios, ele fala muito com relação a isso. O livro de Provérbios chega a falar que para um homem que passou a vida na busca, para um homem que passou a vida lutando, sem desfrutar daquilo que o Senhor lhe concedeu, uma criança que não viu a luz do sol, tem mais sentido. Ele não viu, ele não desfrutou, mas também não teve o enfado da vida. Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. A palavra do Senhor nos chama a atenção, muito cuidado com relação a isso. A tua vida está passando. E vivermos nessa escravidão, porque o dinheiro, ele nos escraviza. A busca, o amor pelo dinheiro, ele nos escraviza. E a vida, ela é uma só. E o Senhor te orienta aqui, contenta com o que você tem, desfruta daquilo que você recebeu da parte do Senhor e tenha no seu coração a tranquilidade de que o Senhor não nos abandona. Isso manda exercer a nossa fé. Então nós devemos ter muito cuidado com essa questão, para nós não sermos acorrentados pelo dinheiro. Segunda coisa que eu aprendo aqui, o livro de Timóteo, no capítulo de número 6, versículo de número 10, né? É o outro grande mal do amor ao dinheiro. É que a palavra do Senhor vai falar que em Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Ou seja, ele vai abrir a porta para essa pessoa. Ele vai abrir a porta para essa pessoa para uma série de coisas ruins. Uma série de maus pensamentos, maus sentimentos, maus desejos. E o pior é que não fica só por aí. Isso vão se materializar em ações. Aí o caos está instalado. Não valeu a pena. Não valeu a pena. A questão aqui, eu volto a falar, o problema aqui não é dinheiro. Dinheiro é bênção. Dinheiro vindo com trabalho é bênção. É bênção, é palavra do Senhor. O Senhor nos manda viver assim, nos mandou viver assim, trabalhando para sustentar as nossas necessidades. O problema aqui é o amor ao dinheiro, e quando eu passo a amá-lo, abre-se uma porta gigantesca para todo tipo de mal, querido. Aí vem o mal da inveja, vem o mal da cobiça, vem o mal da falcatrua, da desonestidade, querido, e por aí afora uma série de situações da ambição, da insatisfação, do desejo de ganho. E por aí afora, se a gente fosse enumerar aqui esses tipos de sentimentos que é fruto da escravidão, de uma escravidão, um coração aprisionado pelo poder do dinheiro. Se a gente for enumerar isso aqui, nós vamos ver que a lista ela é longa, ela é extensa, e nós devemos ter muito cuidado para nós não cairmos em um laço desse, porque o poder do dinheiro, ele chama a atenção de qualquer um de nós, e dinheiro é dinheiro, pode ser muito ou pode ser pouco. Nós devemos ter muito cuidado com relação a isso. Então fica o alerta na tarde desse dia. E para fechar, né, essa rápida reflexão, a terceira e última consequência do amor ao dinheiro é que ela tira a tua visão espiritual. A tua vida se limita somente nessa terra. Ela ofusca a tua visão espiritual. Ela não deixa você enxergar que existe uma vida além dessa. Por quê? Porque você está tão voltado para aqui, para as coisas daqui, para as conquistas daqui, para a riqueza daqui,
que você se esquece de que a tua vida vai passar. E que no momento para o outro, você pode estar diante de uma eternidade e não ter se preparado. E isso é muito sério. Nós devemos tirar lição desta orientação e fazer uma análise, cada um de nós aí, para ver a quantas anda a nossa vida com relação a isso. O Senhor não está mandando você não progredir, não é isso não. O Senhor não está mandando você fazer isso. O Senhor não está desmerecendo o seu trabalho, não. As suas conquistas, o seu ideal, o seu projeto de vida, não, nada disso. O que o Senhor está nos apresentando como um grande problema na vida do ser humano é o amor ao dinheiro. Quando você ama o dinheiro, ele está acima de qualquer coisa na sua vida. Quando você ama o dinheiro, ele está acima de qualquer pessoa na sua vida. E isso acontece de modo muito silencioso em nós. E quem ama o dinheiro não tem visão espiritual. E o homem que não tem visão espiritual, ele é simplesmente um ser humano terreno. A visão dele é aqui. O que ele faz é para essa terra. Ele não se preocupa com a eternidade. Ele não se preocupa com as questões espirituais. Ele não se preocupa e nem dá crédito para o peso que é uma eternidade sem Cristo Jesus. Ele não se preocupa. Por quê? Porque ele anda muito ocupado em suas conquistas. Por quê? Porque a sua visão é aqui. E deparar diante de uma eternidade sem Cristo Jesus, queridos, é uma realidade que não tem mais o que fazer. Conforme nós sempre falamos aqui, a oportunidade desse preparo é agora. E quem tem muita ambição não tem tempo para isso. Cuida dos seus outros interesses. Mas não existe interesse maior do que você preservar a sua alma. Porque todas as outras coisas que aqui você adquirir, você conquistar, tudo isso aqui vai ficar aqui. Mas a eternidade não. A eternidade ela vai nos acompanhar. A eternidade ela é uma realidade após descermos à sepultura. E nós temos que nos preparar para isso. Então fica o alerta na tarde desse dia para essas consequências. Isso aí é coisa muito séria, isso tem peso de eternidade. O ser humano que ele não tem a visão do céu, ele é um homem que ele pode ter tido tudo nessa terra, vivido tudo nessa terra, mas ele nunca vai passar de um fracasso espiritual. Isso é muito triste. Um fracasso. Uma vida fracassada, tendo muito e vivendo um fracasso espiritual. Porque dinheiro não vai suprir isso. A presença de Deus não se adquire com dinheiro. A graça do Senhor não se compra com dinheiro. Isso acontece na nossa vida com um relacionamento com Deus. Mas os que amam o dinheiro não têm tempo para se relacionar com Deus. Anda muito ocupado. Daí o que a palavra do Senhor chama a nossa atenção na tarde desse dia. Te mantém livre do amor ao dinheiro. Por que livre? Porque ele te aprisiona. Ele te mantém longe da presença de Deus. O amor ao dinheiro. Ele te mantém, ele te leva para um estado de vida longe da presença do Senhor. Mas que nós possamos viver conforme diz a palavra do Senhor, né? Sendo gratos a Deus por aquilo que o Senhor tem nos dado, as bênçãos diárias, o nosso trabalho, o nosso salário, o sustento que o Senhor tem nos dado todos os dias. Sermos gratos por aquilo que tem chegado para nós, chegado para a nossa família, é o restante do versículo que ele fala isso, e com uma certeza, queridos, uma certeza, e a certeza é uma promessa, e a promessa é, diz o Senhor,
eu nunca os deixarei e nunca os abandonarei. Então, querido, ter a garantia de um emprego é bom? É muito bom. Ter uma carteira assinada é muito bom, mas muito maior do que isso, muito maior do que o nome da tua empresa, muito maior do que o salário que você ganha, é a certeza da presença de Deus na sua vida. E é essa certeza, né, que o Senhor quer que você tenha, porque isso é uma promessa da parte do Senhor para a vida de todos quanto querem, de todos quanto a aceitarem. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça para que você possa, aqui nessa terra, ter uma vida boa, e uma vida boa é uma vida na presença do Senhor. Uma vida boa é uma vida na orientação da palavra do Senhor. Que você possa ter uma vida boa nessa terra, desfrutando daquilo que o Senhor tem te dado. E na eternidade, a vida com Cristo Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te dê esse entendimento e promova em seu coração esse desejo. Por quê? Porque isso aí é o de melhor para você. Sempre, sempre, a vontade de Deus para a nossa vida é o de melhor para nós. Pai, muito obrigado pela tua graça. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais um momento, Senhor, refletindo na tua palavra, sendo orientado pela tua palavra. Pedimos a tua graça para que todos aqueles, Senhor, que estão conosco, Senhor, também receba a orientação da palavra do Senhor. Que o Senhor venha estar com cada um, abençoando cada um, suprindo necessidade de cada um. O Senhor conhece cada vida, cada coração, cada família. Que a boa mão do Senhor possa continuar presente na vida de cada um deles. Assim nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor é presente na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.